Gravação iniciada. Bom dia, declaro aberta a sessão do dia 5 de março de 2026 da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Meu nome é Marco Teixeira, eu cumprimento meus colegas, doutora Maria Anselma, doutor Adolfo Bergamini e doutor João Marcelo. Cumprimento também a representante fiscal, cumprimento os patronos presentes e cumprimento o Luiz Felipe, nosso apoio técnico. Vamos iniciar a sessão com o primeiro processo com pedido de sustentação oral, é o 5036191, da WePrime Brasil Comércio, Importação e Exportação de Produtos para Impressão e Sinalização. O relator é o doutor João Marcelo e a patrona é a doutora Maria Alice. Maria Aline, desculpa. Bom dia, doutora. Desculpa, doutor Marco, mas na verdade, desse caso, eu acho que é o doutor Ricardo. O patrono sou eu, excelência. Desculpa, doutor Ricardo. Imagina. Doutor Ricardo, o senhor quer a leitura do relatório? O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, excelência. Tá bom, então eu passo para o doutor João Marcelo fazer a leitura da acusação. Bom dia a todos. Trata-se de um recurso de ofício, né? Parecer as folhas 669 e 683, interposto em face da decisão de primeira instância, de folha 527553, que julgou parcialmente procedente o AIM, composto de... São 7 itens e eu vou ler pela ementa aqui. Deixou de pagar ICMS decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas e omitidas ao fisco, apurado mediante levantamento fiscal, nos termos do artigo 509 do RICMS, item 1.1. Deixou de pagar o ICMS em razão da emissão de notas fiscais eletrônicas relativas a operações tributadas, com aplicação incorreta da alíquota, item 1.2. Creditou-se indevidamente do ICMS com fundamento em notas fiscais eletrônicas canceladas, item 2.3. Deixou de escriturar na FD a NFE número 7.443, de 2/9/2021, relativa à saída de mercadoria em operação não sujeita ao imposto, consistente em remessa para depósito fechado, item 3.4. Deixou de escriturar na FD notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias tributadas no estabelecimento, embora já escrituradas operações do período, item 3.5, deixou de escriturar na FD notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias não tributadas no estabelecimento, embora já escrituradas as operações do período, item 3.6, solicitou o cancelamento de documentos fiscais eletrônicos após o prazo regulamentar. Ok, agradeço. Essas são as... Obrigado, doutor. Passo a palavra, então, ao doutor Ricardo. Doutor Ricardo, seja bem-vindo, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, excelência. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou ser absolutamente breve, não vou tomar os 15 minutos. Eu vou direto ao ponto daquilo que é mais relevante com relação ao recurso, à própria representação fiscal. Concorda com a derrubada pela instância de origem dos itens 3.4, 3.6 e 3.7, que são parte dos itens que remanescem. Então, a controvérsia hoje, excelência, se centra no item 1.1 do auto de infração. O item 1.1 representa, na verdade, uma confusão metodológica pela autuação. E a confusão, excelências, ela pode ser de plano identificada se a gente comparar o cadastro do processo. Então, se vocês forem reparar o cadastro do processo no EPAT, a própria pauta hoje indica que o processo decorre de levantamento físico. Esse é o cadastro, foi assim que a própria fiscalização cadastrou o auto de infração. No entanto, excelências, as folhas 259, a autoridade autuante determina ou explica ou qualifica o levantamento, o auto de infração, o arbitramento, como sendo decorrente de estouro de caixa. Então, vejam, já no cadastro do processo e durante a instrução do processo, quando ele prepara as planilhas, ele confunde aquilo que é levantamento físico com aquilo que seria um levantamento financeiro.
Em determinado momento, Excelências, a representação fiscal na sua manifestação alega que o contribuinte não estaria conformado com a capacidade do fisco realizar o arbitramento. Isso absolutamente não é verdade. Nós estamos absolutamente cientes de que o arbitramento é possível, o arbitramento é autorizado pelo Código Tributário Nacional, é autorizado pela legislação paulista e é corroborado pela jurisprudência pátria. Então, não estamos apresentando inconformismo com a figura do arbitramento, mas sim como ele foi feito no caso prático. Se Vossas Excelências forem reparar na metodologia do levantamento que consta a partir das folhas 259 do auto de infração, mais especificamente a folhas 260, Vossas Excelências vão ver que a fiscalização compara valores, grandezas que não são absolutamente comparáveis. Então vejam, ele confunde aquilo que seria objeto de um levantamento físico com aquilo que seria objeto de um levantamento financeiro. Se por um lado ele considera estoque final, estoque inicial, remessa para depósito fechado, retorno de depósito fechado, transferências, eu estou de pleno acordo que isso seria objeto de um levantamento físico. Mas na mesma planilha em que ele supostamente apura o tal do estouro de caixa, ele compara grandezas que são grandezas físicas, que são movimentação de estoque, basicamente, com outras situações em que representariam, na verdade, poderiam representar, na verdade, movimentação de caixa. Então, por exemplo, ele considera vendas, ele considera receitas diversas, que a gente não sabe do que se trata, ele considera compras, mas ele considera vendas, compras, e receitas diversas, não pelo seu efeito em caixa. Ele simplesmente considera as grandezas como se fossem no momento em que tivessem ocorrido. Então, vejam, ele a um só tempo utiliza a metodologia que seria a metodologia própria do levantamento físico. Considera compras, considera estoque inicial, considera estoque final, considera transferências, grandezas que não têm, rubricas que não têm absolutamente movimentação financeira, as rubricas em si. E, por outro lado, ele compara isso, utiliza para agregar na análise dele receitas, mas não é pelo recebimento de caixa. Não é pelo pagamento das despesas ou das compras. Ele simplesmente considera os valores que supostamente estariam faturados ou pagos. Ou seriam devidos, não são nem pagos. Então, assim, existe uma confusão metodológica no auto de infração que, data vênia, Excelências, é absolutamente insanável. Eu não posso comparar a movimentação de estoque, e não é movimentação de estoque que ele compara, tá? Só para esclarecer esse ponto. Ele considera compras, ele considera as movimentações de estoque, entradas e saídas de estoque, remessa e retorno de depósito fechado, devolução. Ele considera itens que são itens de movimentação de estoque e ele agrega essa análise às vendas. Não agrega análise à baixa do estoque. São as vendas. Só que vejam, movimentação de estoque e compras é custo. Vendas é preço. É óbvio que daria diferença. Se eu fizesse só movimentação de estoque, considerando compras, remessas e retornos para depósito fechado e venda, e não a baixa do estoque, obviamente daria diferença em qualquer empresa que tivesse vendido com margem de lucro. Só não daria diferença se a empresa tivesse vendido absolutamente sem margem nenhuma. Se ela tivesse vendido exatamente pelo valor de custo. É a única hipótese em que não daria diferença. Em qualquer empresa regular que escritura regularmente as suas operações, haveria diferença. Simplesmente por essa mudança de critério entre custo e preço. Então, ainda que fosse um levantamento físico, se ele tivesse considerado esse critério, já estaria equivocado, data vênia. Mas é pior do que isso. A movimentação de estoque, ele junta na planilha, essa planilha das folhas 260, ele junta itens que não tem absolutamente nada a ver com estoque. Ele junta receitas, por exemplo. Ele junta compras. Mas ele não considera toda a movimentação de caixa possível. Então, por exemplo, ele não considera empréstimos pagos, não considera empréstimos recebidos, não considera o pagamento do contas a pagar, não considera o recebimento do contas a receber. Então,
de levantamento de caixa também não se trata. Então, a um só tempo, ele consegue não fazer um levantamento físico e nem fazer um levantamento de caixa, que daria origem para o estouro de caixa. Então, vejam, excelência. Desde o cadastro do processo, a metodologia já indica o equívoco metodológico por parte da douta fiscalização. Mas não para por aí, não. Não para por aí, porque a gente, dentro desse levantamento, ele indica rubricas que a gente não tem a menor condição de verificar de onde saíram esses valores. Não sabemos de onde saíram esses valores. A fiscalização, inclusive, teve a oportunidade de se manifestar e também não esclareceu. Dizer simplesmente que isso foi extraído das nossas demonstrações financeiras, obviamente que não é suficiente. A gente não localizou. Então, simplesmente dizer, eu extraí as informações das demonstrações financeiras, obviamente que não pode bastar. Nós juntamos as nossas demonstrações financeiras para que quem quer que seja que tente verificar, eu solicito que tente localizar, não vai conseguir. Porque eu me debrucei nisso, o contador se debruçou nisso, o diretor financeiro se debruçou nisso, e a gente não conseguiu localizar de onde veio isso. Então, assim, existe uma divergência da onde vem a informação, que só isso em si já cercearia o direito de defesa do contribuinte. E mais do que isso, nas rubricas que a gente consegue identificar de onde ele supostamente tirou, e nós repisamos isso nas nossas contrarrazões ao recurso de ofício, existem situações em que os valores simplesmente não batem. Isso está devidamente apontado nas contrarrazões, já estava apontado anteriormente na impugnação. Justamente por isso, excelências, que a decisão de piso andou bem em anular o auto de infração nesse item, a nosso sentir, e a gente espera que isso seja mantido por essa colém da Câmara. Por fim, com relação aos outros itens, nós não apresentamos recurso, o nosso intuito era, inclusive, ter efetuado o pagamento no prazo de 30 dias da decisão. Tentamos fazer isso junto ao posto fiscal e não nos foi permitido fazer isso porque supostamente o processo não estava transitado em julgado. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que o processo não estava transitado em julgado, mas eu entendo que o contribuinte teria a capacidade, a possibilidade de pagar a parcela que foi mantida. Obviamente que se essa Câmara reformasse o julgado, a extinção seria apenas parcial. Não tem a menor dúvida disso. Mas que existe procedimento próprio para esse pagamento naquele momento processual, eu acho que existiria. São essas as considerações que eu queria fazer. Excelências, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento e agradeço o tempo de vossas excelências. Eu agradeço os esclarecimentos do doutor Patrono e agradeço também pela objetividade. Só eu indago ao patrono aqui para registro, né? Qual que seria o número da sua OAB, por gentileza? 165388, excelência. 165388? Exato. É da OAB São Paulo, né? OAB São Paulo. Ok, muito obrigado. Passo a Eu que palavra agradeço. então ao relator, doutor João. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Ricardo. Essa situação realmente é uma situação complexa. Eu mesmo, o autor do feito, teve 2 vezes a oportunidade de juntar documentos para justificar as rubricas que ele usou na ficha de conclusão que ele usou para autuar no item 1, que é o item que está restando a ser decidido. E nas 2 oportunidades ele não juntou. Se a gente pegar o processo, nós observamos que apenas foi juntado pelo contribuinte os demonstrativos contábeis e os valores realmente não condizem com o do levantamento fiscal. Então, tendo em vista a sustentação oral do Dr. Ricardo, eu pediria ao Dr. Marco que esse processo retornasse para mim, porque eu preciso fazer uma análise um pouco mais aprofundada diante realmente as explicações, né, que foram dadas e antes de proferir o voto final. Então, peço desculpas, mas realmente eu acho que tem algum problema aí nesse caso. Ok, então eu vou aqui
devolver para o relator, tá? Obrigado, senhor presidente. E, devido às considerações do relator, né, acho que realmente merece uma análise para quando voltar, que não haja nenhuma questão ainda a ser esclarecida. Então, com isso, eu agradeço a presença do Dr. Ricardo e, oportunamente, Dr. Ricardo, o senhor acompanha a pauta, que ele vai voltar em breve à pauta. Com Perfeito, isso, excelência. Bom dia, bom estou trabalho. aqui encerrando, deixe-me ver. Julgamento, então, do 5036.191 está encerrado. Aí eu passo a palavra agora ao próximo julgamento, que é o 5039.028 da Herbalife Internacional do Brasil Limitada. O relator é o doutor Adolfo Bergamini, e agora sim, eu vou acertar que a doutora Maria Aline é a patrona. Bom dia, doutora Aline, seja dia, Maria presidente. Aline, seja bem-vinda, e dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, eu passo a palavra ao relator, doutor Adolfo Bergamini, para a acusação. Só um segundo. Peraí. Bom, acusação fiscal. Deixou de pagar ICMS no valor devido de 32 bilhões, indicado no anexo 1, referência dos meios tais e quais, na qualidade de substituto tributário, em relação às operações feitas com revendedores porta a porta, uma vez que a atividade é desenvolvida pelo autuado que é corroborada pelas informações do fisco. Então, basicamente, o fisco cobra aqui o ICMS-ST, não pago naquelas operações especiais de porta a porta e o contribuinte, ele, na sua impugnação, alega que não seria obrigado ao pagamento desse imposto porque não é submetido a regime especial. São essas as acusações fiscais. Passo a palavra, então, para a doutora Maria Aline. Já até adiantando, doutora, a senhora poderia, por gentileza, passar o número da sua OAB? É de São Paulo, né? Sim, São Paulo, é 30132. 30132. Ok, então a senhora tem 15 minutos. Obrigada, presidente. Cumprimento a todos aqui presentes. Bom, eu já me comprometo desde já a ser breve e até queria deixar destacado que o próximo caso da Herbalife, que também vai ser julgado hoje, que está sob relatoria da doutora Maria Anselmo, ele trata da mesma matéria, são casos idênticos, né? A única diferença são os períodos, né? Os fatos geradores. Então, acredito que a sustentação oral que eu vou fazer, ela já se aproveita para os dois casos. Essa matéria que está tratada nesses autos, né, a discussão principal, ela é relativamente simples e ela já foi, inclusive, analisada por esse tribunal em algumas oportunidades. Uma das oportunidades, inclusive, foi analisada pelo ilustríssimo relator, doutor Adolfo Bergamini, em caso idêntico, a discussão era exatamente a mesma. Bom, o auto de infração, ele pretende atribuir à Herbalife a condição de substituta tributária com base no artigo 288 do regulamento do ICMS. Esse regulamento, ele trata, esse dispositivo, ele trata especificamente das operações envolvendo empresas que atuam no mercado de porta a porta, né, que é o caso da Herbalife. Como foi muito bem delimitado na decisão de primeira instância, o parágrafo 3º do artigo 288, ele condiciona a atribuição dessa responsabilidade tributária à prévia existência de um regime especial em nome do contribuinte. No presente caso, senhores, é indiscutível que esse regime especial não existia à época dos fatos geradores, tá? Isso é reconhecido pelo agente fiscal, né, pela decisão de primeira instância. Então, a pergunta que fica é, se esse regime especial não fosse obrigatório, qual seria a razão de existir do parágrafo 3º do artigo 288? Então, a gente entende que é uma condição elementar, é uma imposição da legislação, não daria para isso ser ultrapassado. O que não foi feito pelo agente fiscal. Inclusive, a gente identifica nesse caso uma impropriedade da atuação, né? Por quê? Se o agente fiscal entendia que deveria ser aplicado o 288 e o 288 impõe a existência de um regime especial prévio, ele deveria, então, ter observado a legislação
que trata do regime especial de ofício, né, que é claro e expresso aqui em São Paulo, que é o artigo 489 e seguintes do regulamento, e não se valer de uma autuação fiscal como se um regime especial de ofício fosse. Então, o Tite já analisou essa aplicação do 288, né, o alcance do 288, em algumas oportunidades, uma delas envolvendo a Herbalife, outras não, outros contribuintes que estão no porta a porta. Em todas essas oportunidades, esse tribunal foi claro no sentido de que a existência do regime especial prévio é condição para a aplicação do dispositivo legal e do regime de substituição tributária nos termos desse artigo. Então, é uma matéria que já, né, em todas as oportunidades que o Tite foi provocado a se manifestar, ele foi claro. Então, é algo que já é pacífico nesse ponto. Esse é o mérito principal da discussão, e caso ele não seja acolhido por essa Câmara, existem diversos argumentos autônomos que precisam ser analisados, né? Argumentos subsidiários autônomos. Só para fazer um breve relato de quais são esses argumentos. Bom, eles estão ligados à base de cálculo, né, o arbitramento que foi utilizado pelo fiscal. Então, o fiscal utilizou preços que são divulgados pelos consultores da Herbalife em sites não oficiais da Herbalife. Então, a base de cálculo em si, ela está absolutamente inflada, ela não reflete a realidade e o preço praticado para o consumidor final. A portaria CAT 48 de 2017, que regulamenta o artigo 288, ela prevê a existência de MVAs, né, aplicáveis a esse tipo de operação. Só que o fiscal ele fez uma manobra para não ter que aplicar esses MVAs, sendo que seria tudo muito mais prático e a base de cálculo iria refletir a realidade do preço com o consumidor final. Além disso, está sendo exigido ICMS-ST em operações com consumidores finais, o que é absolutamente indevido, porque a gente não tem aí uma operação subsequente para atribuir a responsabilidade por substituição. E, por fim, existem operações de transferência entre estabelecimentos que também estão sendo tributadas pelo ICMS-ST, e esse ponto não foi observado pela fiscalização. E, como a gente sabe, isso é absolutamente indevido, tanto pela DC 49, quanto até pelos posicionamentos desse tribunal sobre a matéria. Então, é com base nisso que se espera a manutenção da decisão de primeira instância, e o desprovimento do recurso de ofício, e eu fico aqui à disposição caso tenha alguma dúvida. Obrigada, presidente. Agradeço aos esclarecimentos da doutora Maria Aline, agradeço também pela objetividade e passo a palavra ao doutor Adolfo Bergamini. Presidente, o tema, ele passa bastante aqui pelo tribunal, e eu realmente já tenho algumas posições anteriores, mas eu vou pedir a retirada de pauta, porque isso são algumas questões que eu quero refletir melhor. E aí a gente volta depois. Se puder devolver para o relator, eu agradeço. Sim, eu também entendo que esse tema ele não é nada tão simples como anunciado. Eu acho que merece uma reflexão. E, inclusive, eu gostaria de perguntar para a ilustre patrona, que mencionou que outros contribuintes, né, que realizam operações porta a porta também já tiveram processos no TIT. Eu não, além da Herbalife, eu não procurei, mas eu não achei. Então, só poderia, por favor, por gentileza, indicar quais são esses contribuintes que fazem venda porta a porta e que tiveram a mesma discussão no TIT? Presidente, eu não sei o contribuinte ao Tá. certo, mas eu sei de um julgado que foi proferido, inclusive, pelo Dr. Belmar Costa Ferro, eu não lembro exatamente a Câmara, e um julgado do ano passado, certo. que nesse mesmo sentido, não envolvendo Herbalife. Esses julgados, eles estão todos mencionados nas nossas contrarrazões ao recurso de ofício, tá? Eu Então, posso pegar aqui e peticionar, inclusive, nos autos. Tá, se tiver fácil, só mencionar o número dos processos, esses dois, né? Se tiver fácil, tudo bem, senão a gente... Eu vou ter que pegar nos autos, presidente, mas eu vou pegar aqui e eu deixo no chat, pode ser? Isso. Perfeito. Muito bom. Então, se por gentileza, né? Porque isso é importante, a senhora colocou uma coisa que já foi julgada e eu não encontrei, então pode ser bem interessante essa informação, Com tá? certeza. Então, com Pode deixar. isso, eu estou devolvendo aqui o processo para o relator e
oportunamente ele vai entrar em pauta novamente, né? Uhum. Só um minutinho aqui, deixe-me ver se deu tudo certo nesse ponto aqui. Então, ficou assim, no processo 5039-028 Herbalife Internacional, foi devolvido para o relator. E agora, o próximo processo também é o 5050-406 da Herbalife Internacional do Brasil, né? E a Uhum. patrona também é a mesma, a doutora Maria Aline, tá? E aí, se tiver alguma coisa a acrescentar na sustentação oral, e uma coisa seria essa, se pudesse passar, já ficamos aqui tranquilos, né? Eu Eu passo. posso. Pois não. É, Só um sim, eu já. minutinho. Eu só Ah, queria tá, tudo passar a bem. primeira palavra para a doutora Maria Anselma, que é a relatora, se ela Uhum. pudesse só falar a acusação, né? Se a senhora dispensa o relatório, certo? Só para ela confirmar que a acusação é vamos dizer, praticamente a mesma. Doutora Anselma, Maria Anselma, por gentileza. Pois não, presidente, bom dia a todos. Realmente, assim, a situação é a mesma, né? A motivação, digamos, é a mesma. E diante também da sustentação oral, presidente, eu gostaria de tirar de pauta e rever, porque uma situação que requer muito estudo, muito entendimento, né? E principalmente com essa notícia nova agora da doutora Maria Aline, então a gente aguarda um pouquinho mais. Acho que até o doutor Bergamini vai também aproveitar essa informação e a gente volta então ao processo ao julgamento no mesmo pauta. Perfeito, Presidente. perfeito. Então, deixa eu ver só uma questão aqui. Então, falta para o processo. Isso, a doutora Maria Aline já fez a gentileza de passar, tem um processo, tem o segundo também? Tem, eu estou pegando esse segundo, que é Tá, o mais tudo bem. recente. Esse é de A gente aguarda 2024. e aí fica. E se a senhora tiver mais alguma coisa a acrescentar com sustentação oral, fica à vontade para a gente. Mas a senhora viu que eu também vou devolver para a Sim. relatora, né? E Uhum. oportunamente a gente vai trazer de novo os dois processos juntos, para que não haja, numa sessão se decide de um jeito, na outra se decide outro, né? Vamos Ah, Presidente, procurar. só um minutinho a palavra ainda. O que difere esse processo, doutor Bergamini, é a competência. Então, a competência, o que ocorreu foi anterior à lei, onde menciona o parágrafo 3º. Uhum. Então, eu gostaria que ouvir da doutora se realmente procede para a gente firmar melhor esse entendimento também, né? Uhum. A sua, deixa eu ver se eu entendi, doutora Maricela, a sua indagação, a questão em relação à competência, por exemplo, a senhora está falando do convênio, né? É isso? É, tá, agora está sem som. Melhorou a altura? Isso, agora é que estava sem som. Agora estou escutando. Só um minutinho que eu vou pegar aqui. Para escolher. Na verdade, dar uma olhadinha para que a doutora possa ter mais subsídio na sustentação oral. Eu entendo que a base, digamos assim, legal normativa utilizada, ela permanece vigente, né? O artigo 288 do regulamento do ICMS. Ocorre que uma coisa porque a gente tem que atentar, que eu acho que é um ponto sensível, o recurso ele foi regularmente interposto, né?
E tem a tempestividade, ausência do interesse recursal e Então, aqui eu entendo que a gente tem a representação fiscal opinou pelo não conhecimento do recurso ou subsidiariamente pelo seu improvimento. Então, com relação à fundamentação, eu acho que eu gostaria assim, realmente de ouvir a doutora. Uhum. A senhora tem uma pergunta mais específica, porque ela já tinha feito a sustentação oral, né? Mas E o acho que ponto a ser esclarecido é a base, base de cálculo? né? Não. É a incidência, né? A competência, desculpe, a competência que é diferente do outro processo, né? Se a doutora puder confirmar isso. Não, desculpa, eles são idênticos, na verdade, doutora. Eles É que eu tratam só não de li. anos diferentes. Tá. É que eu não vi ainda como o doutor Adolfo não relatou dele, né? Então não sei E a competência, porque esse aqui, o meu, é de 2020, acho que 2022. Mas é um recurso de ofício também, certo? Isso. Ah, tá. Eles são idênticos, doutora Uhum. Vanessa. Nos dois casos, eles estão tratando da Uhum. atribuição de responsabilidade tributária com base no artigo 288. Uhum. Tá. Não, presidente, eu acho que basta Uhum. realmente assim a doutora mencionar os processos, então a gente revê. Uhum. Me parece, doutora, se eu acompanhei bem, né? A única diferença entre os dois processos é que o do doutor Bergamini se refere a fatos geradores em 2020. Nesse caso da senhora, são fatos geradores ocorridos em 2021. Me parece, a doutora pode confirmar, essa seria a única diferença dos dois processos, né? Acho que em termos de alegações, de acusação, é tudo bem semelhante. Eles são idênticos. A única diferença são os fatos geradores. Um é 20 e outro é 21. Perfeito. Bom, então, desculpa novamente, doutora Maria Lina, que é outro processo, né? Qual que é o seu AB mesmo? 300.132. Presidente, eu coloquei aqui no chat o número do processo que foi julgado em 2024 pelo doutor Belmar Costa Ferro, Aham, que não tem como parte a Herbalife, tá? tá. Eu vi aqui, ó, tem o 4151544. Tem mais algum Exato. ou é só esse? A senhora falou que tinha mais um. Existe mais um, dele, na verdade. Eu vou peticionar nos autos, doutor. Tá bom. Não, mas Tá bom? porque para mim é importante. A senhora falou que já Claro, tem uma coisa, eu sempre é, procuro respeitar a jurisprudência, o que já foi discutido, pelo menos certeza. observar, né, tomar ciência. Uhum. Inclusive, eu sei que tem outros autos da Herbalife, eu também olhei, mas a senhora falou um que eu não me lembro de ter visto. Então, eu vou, e se tiver mais algum, puder depois peticionar melhor. Claro. Então, É, agradeço. Aham. só posso fazer uma observação, presidente? Pois não? Então, a gente tem esse caso do Dr. Belmar, esse outro caso que eu vou peticionar nos autos. Uhum, Inclusive, o caso que a gente ganhou da Herbalife, né, que foi favorável à Herbalife, que uhum, inclusive teve participação do Dr. Adolfo, ele já até encerrou, já até transitou em julgado, a uhum, Fazenda nem apresentou recurso especial, justamente pela ausência de precedente favorável em sentido uhum, contrário, tá? uhum. Só queria pôr esse ponto mesmo. Uhum. Bom, tudo bem. Então, acho que está esclarecidas as questões, está devolvido para a relatora. Deixa eu ver se eu fiz isso. Não, não fiz isso, só um minutinho. Estou devolvendo para a relatora. Então, oportunamente, esses dois processos retornarão à pauta em conjunto, né? Eu Uhum. agradeço a presença da doutora Maria Aline. Se quiser ficar na sessão, fique à vontade. Se quiser se retirar, também fique à vontade. E com isso, Perfeito. podemos passar aqui para o próximo processo.
Bom trabalho, boa sessão, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. É o 5051672 da Sunsite Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Papel, Celulose, Chapas e Resinas. O relator é o Dr. João Marcelo Vasconcelos de Oliveira. Há pedido de sustentação oral, mas não há patrono presente. Então, eu passo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Esse processo eu gostaria que voltasse para o relator. Certo. Por que só uma justificativa? Não, então, é Fica porque... gravado? Não, então, o voto eu não concluí. Não é por isso. Ok, tudo bem. É só a gente sempre precisa só justificar, né? Então, fica gravado aqui. Deixa eu ver se eu faço aqui. Devolver, tal. Agradeço, senhor presidente. Desculpa a todos. Não, tudo bem. Eu só estou aqui agora fazendo um despacho. Onde que tem o negócio do despacho aqui? Encerrar debates, devolver. O relator. Devolver para o relator. Ok, então agora, processo então 5051672 foi devolvido para o relator e o próximo processo é o 5055081, Gaudi Editorial Limitada, é de minha relatoria. Não há pedido de sustentação oral e agora o voto já estava disponível aos colegas e eu vou fazer uma leitura mais abreviada possível. Então, começando no item 7, o AIN trata de duas acusações. Deixou de pagar o ICMS mediante a emissão de notas fiscais eletrônicas relativas a operações tributadas, como não tributadas ou isentas. Mercadorias Kit Explorum e Box Explorum, enquadradas no artigo 154-D da Constituição Federal, imunidade tributária de livros, jornais e periódicos e de papéis destinados à impressão, ainda lavrado nos termos do artigo 30 da Lei 13.457/2009, com o propósito de prevenir a consumação da decadência, tendo em vista que o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa por força da decisão judicial, itens 1.1 e 1.2 do AIN. Trata-se de um recurso de ofício. De acordo com o relatório circunstanciado das folhas tais, a ação fiscal teve origem na OSF número tal, emitida em resposta às informações e documentos contidos no expediente número tal, em que se noticiava que o mandado de segurança número tal, impetrado pela autuada em face da Fazenda Pública Paulista, a fim de que esta deixasse de exigir o ICMS sobre a produção, a circulação e a comercialização do kit Explorum, tivera a segurança denegada com trânsito em julgado em 27 de 7 de 2022. Em outras palavras, o fisco lavrou o presente AIN após o contribuinte ter seu mandado de segurança denegado. O fisco entende que o Box Explorer, por conter componentes eletrônicos, não se enquadrava na imunidade tributária de livros e periódicos. A autoridade fiscal é obrigada por lei a lavrar o AIN, mesmo quando há uma ação judicial em curso. Isso se deve ao fato de: a. evitar que ocorra decadência do lançamento destinado à cobrança do ICMS; b. sendo o lançamento tributário atividade administrativa vinculada e obrigatória, é dever funcional do AFRE autuar o contribuinte. Apesar da autuação inicial, uma nova decisão judicial no processo tal mudou o cenário, pois a Justiça reconheceu que tanto o kit quanto o Box Explorum são abrangidas pela imunidade tributária constitucional. A decisão favorável ao contribuinte transitou em julgado conforme folhas tais, juntado pela dota PGE.
Diante da decisão judicial vinculante, a decisão de piso concluiu que 1. A incidência do ICMS sobre os produtos ainda devida. B. As infrações apontadas no AIM foram descaracterizadas. C. As multas aplicadas, o imposto cobrado e os juros exigidos no AIM devem ser cancelados. Diante dos fatos acima narrados, entendo que não há reparos a serem feitos na decisão de piso. Em suas razões do recurso de ofício, a douta DRF se posiciona no sentido do não provimento do recurso, pois aqui eu vou poupá-los da leitura, porque o voto já estava disponível, e também no item 15, por sua vez, o contribuinte, em suas contrarrazões ao recurso de ofício, também se manifestou no sentido do não provimento, pois, e aqui eu transcrevo o que o contribuinte falou, e concluo no item 16 que, por todo exposto acima, entendo que não há mais nenhum ponto a ser decidido, de forma que, tendo em vista o trânsito em julgado favorável ao contribuinte, o presente processo deve ser extinto. Por todo exposto, conheço do recurso de ofício interposto pela Fazenda Pública e nego-lhe provimento para cancelar integralmente o presente AIM. É o voto que respeitosamente apresento aos meus pares e, com isso, eu coloco o processo em discussão. Eu acompanho. Uhum. Eu parabenizo o presidente pelo voto, também digo que acompanho. No presente caso também, presidente, eu acompanho, não há o que fazer, né? Uhum. Então, com isso, eu estou encerrando os debates e verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, em relação ao processo 5055081 da Gaudí Editorial Limitada, o recurso de ofício foi conhecido e negado provimento, votação unânime, e com isso eu estou aqui encerrando o julgamento. Com o julgamento encerrado, passo ao próximo e último processo da pauta, 5055494, da HER, né? E Companhia Limitada. É um recurso ordinário, não há pedido de sustentação oral, não há patrono presente, o voto já estava disponível de minha relatoria e eu vou passar a leitura a partir do item 9º. O AIM trata de 5 acusações: falta de pagamento do ICMS por emissão e escrituração de documentos fiscais de operações tributadas como não tributadas ou isentas. Itens 1.1, 1.2 e 1.3. Falta de pagamento do ICMS por emissão e escrituração de documentos fiscais com erro na aplicação da alíquota, item 2.4. Apropriação indevida de crédito de ICMS declarado na GIA em razão da aplicação equivocada da alíquota de 5,5% em substituição à alíquota correta de 7%. Os destinatários das mercadorias, carnes, são empresas revendedoras e não consumidores finais, circunstância que impõe, de forma inequívoca, a observância da alíquota de 7%. Item 2.5. Então, eu conheço do recurso. Inicialmente, o autuado alega as folhas tais que a tese central de seu recurso e que antecederia qualquer discussão sobre alíquotas, isenções ou créditos é a de que as operações em questão não constituem fato gerador de ICMS por se tratarem de simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular e pertencentes ao mesmo grupo econômico. Em sua manifestação às folhas tais, ele alega, e aqui eu vou poupá-los da leitura, porque já estava disponível. No item 13, a decisão de primeira instância administrativa catou o entendimento do douto FRE,
autuante, rejeitando as alegações do autuado nesse ponto. Em suas contrarrazões ao recurso do contribuinte, a douta DRF também opina pelo não provimento do recurso ordinário interposto pelo contribuinte, adotando as mesmas razões já expostas. Entendo que a alegação deve ser parcialmente provida e justifico. Não foi controvertido nem pela manifestação fiscal e nem pela douta DRF o fato de que as operações se tratam de simples transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular e pertencentes ao mesmo grupo econômico. Em relação às operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, entendo que a razão está com o contribuinte. Importante registrar que já votei em sentido contrário em processos semelhantes. Porém, mudei meu entendimento a partir de julgamento do processo tal por esta quinta Câmara Julgadora em sessão de tanto, no qual acompanhei a douta juíza relatora, passando a adotar seus fundamentos como razão de decidir, conforme trecho a seguir transcrito. Vou poupá-los da leitura, que o voto já estava disponível, e digo no item 18 que a decisão da ADC 49 baseou-se na premissa de que o ICMS só incide quando há circulação jurídica da mercadoria, ou seja, quando o produto muda de dono, transferência de propriedade. Juridicamente, a matriz e suas filiais são a mesma pessoa jurídica. Elas compartilham o mesmo CNPJ base e o mesmo patrimônio. Quando a mercadoria sai da matriz para a filial, ela não mudou de dono e continua sob o domínio do mesmo titular. Por isso, o STF entendeu que não há fato gerador de ICMS. Nos presentes autos, o estabelecimento autuado possui o CNPJ tal e opera com um centro de distribuição, cuja função precípua é a movimentação logística de estoques entre as unidades da própria DARER e Companhia Limitada e empresas do grupo. Portanto, a decisão do STF da ADC 49 abrange as operações para estabelecimentos com o mesmo CNPJ base, pois são estabelecimentos do mesmo titular. Por outro lado, a decisão não abrange operações envolvendo estabelecimentos do mesmo grupo econômico do autuado, porque possuem personalidade jurídica distinta da do contribuinte autuado. Cada empresa tem seu próprio CNPJ, sua própria contabilidade e seu próprio patrimônio independente. Mesmo que as empresas envolvidas pertençam ao mesmo dono, perante a lei, elas são consideradas terceiros entre si. A Lei Complementar 204/2023 selou esse entendimento. Ela alterou a Lei Candir para deixar claro que o ICMS não incide na saída de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo titular. Ela não estendeu esse benefício para transações entre empresas distintas, mesmo que coligadas. Por todo exposto, somente as operações envolvendo estabelecimentos do mesmo titular devem ser excluídas do presente trabalho fiscal. Subsidiariamente, requer o autuado das folhas tais a nulidade do AIM por vício formal. Alega que o AIM, embora mencione os artigos infringidos e os períodos, apresenta supostamente uma descrição genérica dos erros na emissão das notas fiscais e no creditamento. A acusação cita erro na emissão da nota fiscal de saída por aplicação indevida de alíquota sem individualizar de forma pormenorizada a cada nota fiscal irregular e nem o erro específico em cada uma delas e o impacto individualizado no cálculo do imposto. A menção a declarações dos destinatários das mercadorias de que não se creditaram da diferença de ICMS também carece de detalhamento, não sendo juntadas as declarações ou a identificação dos destinatários que as teriam feito. Rejeito as alegações do autuado nesse ponto, justifico. O AIM contém todos os elementos necessários e suficientes para a correta identificação e caracterização das infrações cometidas, permitindo a segura determinação de sua natureza, as condutas infracionais constatadas, bem como as penalidades aplicadas, encontram pleno respaldo legal, tendo sido rigorosamente observado todos os requisitos formais e materiais indispensáveis à validade do lançamento tributário, em estrita observância ao artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, concomitantemente com o artigo 142 do CTN. Dessa forma, não há que se falar em nulidade ou fragilidade do ato administrativo, assegurando-se a regularidade e a legalidade do procedimento fiscal. Os demonstrativos elaborados pelo doutor FRE autuante, as folhas tais,
relativa aos itens 1.1, a todos os itens do AIN, né, apresentam a apuração por descrição dos produtos constantes nas notas fiscais autuadas, evidenciando de forma clara a base de cálculo do ICMS e a respectiva alíquota aplicada, bem como as guias de informação das referências tais que registram os créditos do imposto ora glosados, relativo ao item 2.5 do AIN. O autuado faz menção a declarações dos destinatários das mercadorias que não se creditaram da diferença do ICMS, porém verifico que não foram juntadas as mencionadas declarações ou a identificação dos destinatários que as teriam feito, de forma que o contribuinte não se preocupou em documentar referidas alegações. Quanto ao mérito, o recurso alega as folhas tais em relação aos itens 1.1 e 1.2, que tratam da isenção de arroz e feijão, artigos 168 e 169 do anexo 1 do RICMES. Deve haver a necessária interpretação teleológica. O autuado alega que a isenção concedida a produtos da cesta básica, como o arroz e o feijão, possui um objetivo social claríssimo e inafastável: reduzir o preço final desses itens essenciais na mesa do consumidor. Trata-se de um instrumento de política fiscal para mitigar a regressividade do ICMS, que onera proporcionalmente mais a população de baixa renda. Eu rejeito as alegações do recorrente nesse ponto, porque a interpretação do douto FR autuante está correta e em sintonia com a interpretação da douta consultoria tributária desta secretaria, conforme as respostas consultas a seguir transcritas. Vou poupá-los da leitura dessas respostas, porque o voto já estava disponível, e digo no item 33 que o autuado não tem razão quando afirma as folhas tais que a norma não conteria a restrição trazida pelo douto FRE autuante de que a isenção seria apenas para as saídas destinadas a consumidor final. Os artigos 168 para arroz e 169 para feijão do anexo 1 não deixam dúvidas de que a fruição da isenção só se aplica às saídas internas destinadas a consumidor final. No mesmo sentido, é a interpretação da consultoria tributária, conforme acima mencionado. É fato incontroverso que o autuado realizou saídas para empresas revendedoras, o que descaracteriza de forma inequívoca tratar-se de consumidores finais dos referidos produtos. A pretensão do recorrente de estender o benefício ao atacado, sob o argumento de barateamento da cesta básica, não encontra respaldo legal, configurando afronta direta ao princípio da legalidade tributária. O artigo 111 do CTN determina que a legislação que concede a isenção tributária deve ser interpretada literalmente, vedando-se a interpretação ampliativa ou a integração por equidade. Por todo exposto, devem ser mantidos parcialmente os itens 1.1 e 1.2 do AIN, excluindo-se apenas, como já decidido acima, as operações que envolvem estabelecimentos do mesmo titular. Também quanto ao mérito, o recurso alega as folhas tais em relação ao item 1.3 haver erro de julgamento. O recorrente alega que opera com um centro de distribuição que abastece a cadeia de varejo do seu próprio grupo econômico. Não se trata de um terceiro atacadista, mas de uma etapa logística essencial para que o produto chegue às lojas que, estas sim, efetuarão a venda a consumidor final. Sem razão recorrente, a interpretação do douto FRE autuante está correta. O autuado possui como atividade principal o CNAE número tal, que trata de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, circunstância que legitima a aplicação da redução da base de cálculo do ICMS, de modo a resultar em carga tributária equivalente a 7% nos termos do artigo 74, inciso 2 do anexo 2 do RICMES. Por todo exposto, deve ser mantido parcialmente o item 1.3, excluindo-se apenas, como já decidido anteriormente, as operações que envolvem estabelecimentos do mesmo titular. O recurso também alega as folhas tais em relação a itens 1.4 haver erro de julgamento. Alega que a finalidade do decreto número tal, ao prever uma carga tributária final de 5,5, é reduzir o preço da carne para o consumidor. A interpretação dada pela decisão de piso contrariaria a intenção do legislador. Sem razão recorrente, o decreto tal institui regime especial exclusivamente para o comércio varejista de carnes, não sendo extensível a contribuintes atacadistas, ainda que funcionem como centro de distribuição do grupo econômico. Por todo exposto, deve ser mantido integralmente o item 1.4 da AIN. O recurso alega
as folhas tais haver violação ao artigo 112, que trata de situações em que há dúvida razoável, e também haver boa-fé do contribuinte. Eu vou deixar de falar sobre as alegações do contribuinte, porque já estão no voto, já estava disponível. Passo ao item 45, que eu digo que, sem razão, o recorrente nesse ponto, diferentemente do que alega, o autuado, a decisão de piso não ignorou a tese trazida pelo contribuinte, conforme se constata pela leitura do trecho. E aqui, então, eu transcrevo o trecho da decisão de primeira instância, vou poupá-los da leitura e discordo da alegação do contribuinte de que não houve enfrentamento dessa questão. Então, eu digo no item 46, correta, portanto, a decisão de piso, ao considerar que o erro cometido pelo autuado configura equívoco interpretativo e não dúvida hermenêutica, o que afasta por completo a incidência do artigo 112 do CTN. A boa-fé subjetiva, ainda que alegada, não tem o condão de afastar a exigência do tributo, nem das penalidades legalmente previstas, sobretudo quando inexistente qualquer ambiguidade normativa. Em relação ao item 2.5, o recurso alega as folhas tais, e aqui eu transcrevo, então, todas as alegações, né? E vou poupá-los da leitura, e no item 49 eu digo, sem razão o recorrente. Não há dúvidas que a infração cometida pelo contribuinte efetuou o crédito do ICMS por ter lançado diretamente na GIA, no campo 57 outros créditos, por declarações dos destinatários da mercadoria carne, de que não se creditaram da diferença de ICMS entre 7 e 5,5, previsto no decreto número tal e alterações. Os destinatários das mercadorias são empresas revendedoras e não consumidores finais. E a alíquota correta a ser aplicada pelas saídas de mercadoria carne é de 7%, conforme artigo 7.4 do anexo 2 do RICMS. Portanto, a diferença alegada não existe, do ICMS não existe, o que torna os créditos lançados na GIA indevidos. Mesmo que se considerasse correta a alíquota de 5% aplicada como correta, o procedimento utilizado pelo contribuinte não está previsto na legislação. O artigo 63, inciso 2 do RICMS autoriza o crédito apenas em hipótese de erro de fato, o que não se verifica no caso concreto. As declarações apresentadas pelos destinatários das mercadorias não geram direito creditório a emitente, especialmente quando as operações de saída foram realizadas com alíquota incorreta e b. o autuado não se enquadra no regime favorecido previsto no decreto número tal. Não há violação ao princípio da não cumulatividade, pois crédito ilegítimo não se incorpora ao patrimônio jurídico do contribuinte. Por todo exposto, deve ser mantido integralmente o item 2.5 do AIM. O recurso alega às folhas tais que os juros sobre a multa punitiva só devem incidir a partir do segundo mês após a lavratura do AIM e não desde o fato gerador do imposto. Sem razão recorrente, a multa foi corretamente aplicada nos termos do artigo 85, inciso 1, a linha C, e inciso 2, a linha J, da lei do ICMS, com observância do disposto nos parágrafos 1º, 9º e 10 do referido artigo. A atualização do valor básico da multa encontra respaldo expresso no parágrafo 9º do artigo 85, entendimento este pacificado na súmula 13 de 2018. Quanto aos juros de mora, sua aplicação à taxa Selic decorre do artigo 96 da lei tal, coincidência a partir do movimento legalmente previsto, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela autoridade fiscal, sendo o tema igualmente objeto de súmula. TIT revisada. Os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multa exigidos em auto de infração estão limitados à taxa referencial do sistema Selic, incidente na cobrança dos tributos federais. O autuado requer às folhas tais que a multa punitiva seja reduzida ao seu patamar mínimo legal, afastando-se qualquer qualificadora e que seja declarada a sua natureza confiscatória, caso mantida em percentual excessivo, em violação ao artigo 150, 4 da Constituição Federal. Rejeito o pedido do recorrente neste ponto, porque a jurisprudência desse egrégio TIT tem se manifestado em relação ao questionamento sobre a confiscatoriedade e possível desproporcionalidade das multas aplicadas, no sentido de que as multas previstas na legislação do ICMS do Estado de São Paulo
são aplicadas em conformidade com a legislação vigente e guardam proporcionalidade com os danos causados ao Estado, pelo descumprimento das obrigações tributárias, não podendo ser afastadas pelo julgador administrativo, a não ser nas hipóteses previstas no artigo 28 da Lei Estadual 13457/2009, que disciplina o contencioso administrativo tributário paulista. O autuado requer às Florestais a produção de todas as provas em direito admitidas, bem como a juntada de novos documentos que se façam necessários ao deslinde da controvérsia. Eu rejeito o pedido do recorrente nesse ponto porque viola o prescrito no artigo 19 da Lei 13457, que determina que as provas devem ser apresentadas juntamente com a defesa, salvo motivo de força maior ou ocorrência de fato supervenientes. Por todo exposto, eu conheço o recurso ordinário interposto pelo contribuinte e dou-lhe provimento parcial apenas para excluir as operações que tratam de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular e, no mais, deve ser mantida a decisão recorrida ao voto que, respeitosamente, apresento a meus pares. Então, com isso, eu coloco o processo em discussão. Marcos, parabéns pelo voto, processo de fôlego e o voto igualmente, bem detalhado, bem abordado, parabéns mesmo. Uhum, Eu vou acompanhar só um ponto. Em relação à multa, uhum, que eu vi 85 inciso 1 ali na C. Eu não consigo acessar o site da Cefaz aqui agora por conta do VPN. sei. Eu tenho um problema com isso. Então, eu tô vendo a lei pelo site da Lesp, mas eu não sei se essa redação está atualizada. A Uhum. multa que ele aplicou é de 50% do valor do imposto, é isso? Eu não sei Boa se esse. pergunta. Deixa-me ver. Agora você me pegou. Eu acredito que sim, né? Mas vamos ver. É porque teve aquelas reformulações, né, em 2017, se não me engano, Sim. das multas. E Uhum. eu não sei se o texto da lei que está no site da Lesp é o texto atual em vigor, ou pelo menos Então, vigente na época dos fatos geradores. Porque se fosse aqui mesmo, a gente de fato não tem nenhuma confiscatoriedade, né? O STF falou que sim, sim. é confiscatória a multa que excede o valor do imposto. Se a multa fosse 50% do valor do imposto, então não tem nada de errado mesmo, não. Sim, sim. Só um segundinho aqui que eu vou ter que realmente pesquisar aqui, que é o mais. Onde está a legislação mais rápida aqui. Eu estou aqui no 527. É o inciso. É o 527, Inciso 2, né? 1C, 1C, que Inciso está aqui, que 1C. tá no alto, né? Tá, 527, 1C. Falta de pagamento de imposto nas seguintes hipóteses: a emissão ou escrituração de documento fiscal, de operação ou prestação tributada como não tributada ou isenta, erro na aplicação da alíquota, na determinação da base de cálculo ou na apuração do valor do imposto, desde que, neste caso, o documento tenha sido emitido e escriturado regularmente. Multa equivalente a 50% do valor do Beleza. imposto. É Não, isso, então né? tá bom. É isso aí, é isso aí. Eu acompanho seu voto. Tá. Doutor Marco, a única questão é assim, eu abaixei o quadro 2, o quadro Ah, 1, aliás, do DDF, o ah, único item que tem 100% é o item 5, ah, tá? De multa. O certo, restante é tudo 50. certo. Uhum. Se vocês derem uma olhada, quiser, ó, até acompanho aqui vou Uhum. compartilhar a tela rapidamente. Ó, se você olhar, tudo 50%. Não sei se vocês estão conseguindo ver, Uhum. Sim. tá? Ah, eu vi, é O verdade. menos o item 5. Deixa eu ver do que trata o item 5. Pode compartilhar. Mas o limite que o Supremo colocou para multa
moratória, né? É 100% do valor do imposto. Então, É. se é 100% também, não Perfeito. tem problema. Não tenho. Eu também adianto, Essa, doutor, que eu acompanho, tá? Parabéns. essa legislação, só lembrando, ela foi alterada, né? Justamente pelo entendimento do Supremo, foi alterada deixa eu ver aqui, em 2000 e... Deixa eu ver aqui, onde que está o negócio? A última alteração não está muito claro aqui. Foi Foi em 17 a 2019. 19. Então, aqui é engraçado que não... Não, aqui está escrito, redação dada, mentidas seus incisos pelo decreto de 2000 e... Não, aqui está 10, mas tem... Depois eu vejo. Foi alterada. Aí a gente... Justamente para adequar, né? Não tem nenhuma multa hoje que seja maior que 100% do imposto, e de forma que... Mais algum comentário, alguma manifestação? Não, presidente, eu acompanho também. Eu estou satisfeito também. Ok. Então, com isso, estou encerrando os debates e verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5055-494, da Hair e Companhia Limitada, de minha relatoria, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto de minha relatoria, votação unânime. Com isso, terminamos aqui a pauta, e aqui... Eu declaro encerrada a sessão do dia 5 de março de 2026 e peço para o Luiz encerrar a gravação.